Ok, muito bom dia, meus amores do terceiro ano. Estamos aqui de volta, hein? Cadê vocês? Cadê vocês? Já tô vendo que estamos aqui com Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins e Oeiras. Tem mais alguém de mais algum canto aí, minha gente? Bom dia, estamos de volta, né? Para mais um momentinho aqui na nossa aula de biologia. E hoje a gente vai falar de uma temática super interessante, que é, engenharia genética. Esse termo, ele é algo bem recente dentro das ciências biológicas, né? Quando a gente fala recente dentro de ciências, minha gente, é porque tem de 100 anos para cá. Tá bom? Então, a gente não é tão recente assim, mas tem algumas novidades, né? Trazidas pela engenharia genética que tem um impacto extremamente positivo dentro de diversas áreas, de saúde, da própria das produções, né, agrícolas, pecuárias, a produção alimentícia, né, a indústria. Então, tudo isso traz, né, a própria criminalística, tudo isso vem trazendo aí várias aplicações da compreensão da genética enquanto ciência, né? Então, quando a gente vai criando tecnologias para o estudo, para compreender algumas coisas, né, a gente vai criando possibilidades de aplicações na nossa vida prática. E é para isso que serve a ciência. A ciência ela serve para indicar caminhos também, para trazer facilidades para as nossas vidas, para salvar as nossas vidas com as suas descobertas, né? Serve para que a gente tenha condições de compreender o mundo, e é isso que facilita a nossa existência aqui nesse nosso planetinha redondinho. Olha só quem está aqui, menina, a Érica. Coisa boa, Érica, quando tu está na nossa aula. Muito bom dia, minha linda. Como é que você está por aí? Tá tudo bem? Quem mais está aqui? Vai dando logo bom dia. Eu quero saber se a nossa turma de Barra da Alcântara está aqui conosco hoje. Barra da Alcântara a gente visitou, né? Na quarta-feira passada, nós fizemos uma transmissão de lá da escola. Infelizmente, a gente teve um probleminha ou outro, mas a gente conseguiu, né, conversar bastante, levar bastante conteúdo para essa nossa galera. E, na verdade, pessoal, quando a gente visita uma escola, a gente está ali também, né, para sentir aquele clima, aquele acolhimento, para a gente se comunicar de uma forma mais próxima também, que nós adoramos, né? Não é porque estamos aqui que a gente não gosta não, menino. A gente adora, não é não? Tutto bene, Érica Fernanda. Olha aí, essa Érica é saliente, falando isso em italiano aqui. Pois pronto, já sei que hoje nossa aula vai ser show comigo, professora Amanda. A disciplina é de biologia, com engenharia genética. Eita, tem altos babados para contar aqui para vocês hoje, hein? Hoje, dia 28 de setembro, já, meu Deus do céu, já está acabando mais um ano, por amor de Deus, é ligeiro demais que o negócio está passando, não é não? Eita, já tem Enem para vocês, não é, galera? É isso aí, então se liguem que já estão rolando, inclusive, as nossas revisões. Fiquem ligados. Então, olha só, no nosso roteiro de aula de hoje, nós trabalharemos a temática, né? O nosso objeto de conhecimento é a engenharia genética e a gente tem alguns objetivos aqui, certo, galera de Colônia do Gurgué, que está chegando agora, bom dia. Galera de Lagoinha, bom dia. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, entre outras coisas, é identificar o teste de DNA. Já ouviram falar do teste de DNA? Como importante ferramenta em caso de determinação da paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos. E aí a gente vai fazer aqui algumas questões objetivas, discursivas e tudo mais. Eu quero saber de vocês que chegaram agora, que já estavam aí. Já ouviram falar de testes de DNA, né? Principalmente, oi Lagoinha, meus amores, bom dia, meu lindo, minha linda. Tá tudo bem? Chegaram no comecinho da aula, né? Vamos falar de engenharia genética. Aí eu quero saber de vocês, já ouviram falar de testes de DNA? Minha gente, vamos falar a verdade. Esses testes, eles foram popularizados no Brasil com aquele programa lá, daquele roedor, né? Que é um rato pequeno, não é? Aí tinha lá.
Ele não é o pai. Tchá, eu vou esfregar na tua cara. Menina, era uma Olhe, meu Deus do céu. Uma confusão, uma vergonha generalizada, aquela baixaria do povo. Quem é o pai do menino? Aí é a mulher. E aí é o cara. E aí é outro cara. Aí eles ficavam com envelope, ó, com teste aqui para saber se... Quem lembra, Daniel? Ju, vocês estão... já estão sorrindo ali fora. Mas todo mundo viu isso aí na TV brasileira, passava de noite. Aí, quando aparecia que o cara era o pai, a primeira coisa que a mulher fazia era pegar o papel assim, ó. Tchá, porque ela dizia que ia esfregar, era na cara dele. Então, assim, confusões à parte, né? Bem tretona mesmo, a gente viu que foi popularizado aqui, né? As pessoas começaram a conhecer também, né, essa possibilidade. Ah, então dá para saber? Dá para saber quem é o pai? Dá para tirar essa dúvida? Dá para saber quem foi que cometeu algum crime por conta das pistas, né? Que também se popularizou a utilização da genética, né? A partir daqueles programas, daqueles seriados que tinham lá as investigações criminais, né? Não, Aurisson, bom dia. Então, a gente ficou sabendo, ó, dá para fazer um monte de coisa. E é massa demais. Bora conhecer, então, um pouco, né, de um dos principais projetos que deram, né, condições para a gente compreender bem melhor essa engenharia genética, né, essa forma como as informações acerca do nosso material genético. Lembrando que a genética surge lá com Mendel, né? E hoje a gente tem condição de fazer altas coisas com esse material genético, inclusive de trocar entre espécies, né? Criando os transgênicos, tá certo? Então vamos começar falando do projeto Genoma Humano. Esse projeto Genoma Humano, PGH, ele foi um dos grandes feitos da história da genética e ele foi concluído, né? Ele foi finalizado em abril de 2003, né? Então a gente já vai fazer quase 20 anos de teste de genoma. É isso mesmo? 2003, 2023. 20 anos de teste, né, de projeto Genoma Humano. Então, para que é que ele servia? Então, eram utilizadas tecnologias para mapear o DNA humano em 99,99%. Quer dizer que a gente hoje conhece cada um dos genes do genoma humano. Então, quando a gente fala de genoma, né? A gente está falando aqui do DNA, te liga bem aqui no negócio. Vocês lembram a conformação do DNA? Eu estou desenhando aqui só a dupla fita mesmo. E cada DNA é composto por genes. Cada gene tem uma informação, né? Então, a gente hoje conhece cada um, para que serve cada um desses genes. Conhece todos, 99,99%. Tá certo, Aurisson? Érica, tá por aí, mulher? Tá muito quieta. A Érica não é quieta. Ela tá todo o tempo falando. A galera de Lagoinha também, ó, não são quietos. Eles sempre estão comunicando com a gente aqui pelo chat. Então, se liga, tá bom? Então, esse projeto Genoma, ele foi tão famoso que, inclusive, eu sempre falo, né, que a ciência bota algumas coisas na moda. E essa moda chega nas prateleiras dos supermercados, essa moda chega no mercado, porque o mercado se apropria de tudo. Te liga que no tempo do projeto Genoma Humano, né, havia uma novela, né, daquela galera que fazia... Eita, que hoje eu estou demais, né? E tinha aquela novela da Inxalá Muito Ouro, que tinha o quê? Um clone. Então, quando estavam no auge das descobertas desse projeto Genoma, novela, tinha shampoo, né, Érica? Os X-Men são mutantes. É outra conversa. Então, sim, nós também, né? Teve aí essa influência. Então, olha só, tinha um shampoo que eu já falei para vocês, que era marca tal, com DNA vegetal. Minha gente, DNA vegetal. Num shampoo. DNA de plantas. Num shampoo. Isso aqui. Tinha assim, bem no rótulo. Que era a marca lá, com DNA vegetal. Aí eu falei, eu quero. Eu comprei. Minha gente, meu cabelo ficou do mesmo jeito, ó besteira.
Que diacho o DNA vai fazer no cabelo de uma pessoa, gente? Nadinha, porque, primeiro, a dupla fita, ela tem sua configuração lá, seus componentes, mas ela, dentro de um negócio cheio de sabão, com detergente, ela desintegra todinha. Então, era só propaganda mesmo, para que as pessoas consumissem, já que o DNA estava na moda, né? Então, aconteceu isso. E aí, gente, teve toda essa influência na sociedade. Então, para que serviu o Projeto Genoma? Para que serve conhecer todo o genoma humano? Primeiro, né, há uma identificação de genes que causam ou predispõem doenças genéticas e câncer. Né? Então, isso é uma informação que está no material genético, certo, galera de Colônia do Gurgueia, galera de Lagoinha? Então, todas essas informações estão no DNA. Que podem causar, tem um gene defeituoso, tem um gene que está, né, ele se expressa dando predisposição, ou seja, a pessoa pode desenvolver um câncer ou algum tipo de doença genética, né? Então, o Projeto Genoma já conhece isso. Serve também no aconselhamento genético, né? Por exemplo, dá para fazer uma análise das chances de um casal ter filhos que podem ser portadores de algum tipo de anomalia. Isso pode. Então, eu me lembro também de uma fala muito problemática de uma pessoa, né, que é uma influência digital também, é uma pessoa que se fez nas redes sociais, né, nos programas. Ela foi para a TV dizer que, quando engravidou, ela teve um auxílio, né, de alguns profissionais que ajudaram ela com umas dietas que mudavam o DNA da filha e faziam com que essa filha dela não tivesse nenhum tipo de doença, né, relacionada a isso. Olhe, por favor. Eu não sei quantos R$1.000 essa pessoa pagou para esses profissionais, mas isso é impossível, galera. Não dá ainda para fazer isso. Dizer que eu vou passar uma dieta, uma medicação que vai mudar teu DNA. Se mudar, é mutação. Quando muta, pode esperar que vai dar problema. A gente não faz isso. O aconselhamento genético não é você tirar a chance de ter algum problema. É você conhecer a chance de ter algum problema e se preparar para isso, né? Se você no próprio exame pré-natal, né? A gente é acompanhada mensalmente, no final da gestação, a cada 15 dias a gente tem que estar lá, indo no médico, e ela vai vendo. Ultrassonografia, exames de sangue, várias tecnologias já detectam, até as próprias medições do feto já podem detectar algumas anomalias, que algumas são anomalias genéticas. Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você, conheci, agora eu vou tirar. Não dá. Se fosse assim, nossa, ia ser bem diferente, né? Então, não dá, não rola não. Isso é mentira. Mentira, fake news. Ela espalhou uma fake news. Então, cuidado, tá? Prestem atenção. Então, olha só, o que mais que dá para fazer depois do Projeto Genoma? Olha aí, mais uma informação. Temos ainda a identificação de genes que predispõem doenças metabólicas como diabetes, né? Inclusive, a engenharia genética já traz aí a produção de insulina, né, como um intermédio das bactérias. A gente vai conhecer mais na frente. E aí ainda produção de remédios que atuam com mais eficácia e de forma específica. Gente, então tecnologias, elas chegam, né, para a gente conhecer melhor as coisas e desenvolver processos que vão facilitar aí a nossa vida de alguma forma. Então, quando você conhece todo o teu DNA, teu genoma, você pode atuar em cima das necessidades suas, unicamente suas. Então, há como produzir remédios, há como produzir situações e condições, né, de tratamentos que vão servir exclusivamente para você, né? São bem específicos, é bem interessante, porque isso faz com que eles sejam mais eficazes. Então, o que foi que teve de avanço com o Projeto Genoma, né? Possibilidades para o avanço de outras pesquisas na área de genética, medicina e biotecnologia. Foi descoberto que o genoma humano possui 3,2 milhões de nucleotídeos e que a sequência deles olha isso aqui, 99,9% igual
entre todas as pessoas. Quer dizer, professora, que só esse 0,01% é que torna todo mundo diferente uns dos outros? Yes. Olha que informação maluca, né? Quer dizer que é quase 100% igual a sequência de nucleotídeos de todo mundo, a minha, da Érica, da turma da galera de Lagoinha, de todo mundo que está aí. Mas tem uma pequena variação, que é a lá da variabilidade genética, que traz aí as diferenças entre todos nós. É muito louco isso. Apesar da enorme quantidade de bases, quantas bases são? 3,2 bilhões aproximadamente, só 2% do genoma é utilizado para sintetizar proteínas. Então, é o DNA inteiro que serve para fazer a transcrição e o RNA que sai dali para fazer a tradução. Não é ele todo, não, é só um pedacinho, né? Cerca de 2%. É impressionante, não é isso? Não é não, Érica? Porque é tão grande, né? E só esse tantinho já resolve. Então, há uma disponibilidade do sequenciamento do DNA para até 2.000 doenças genéticas. Olha o que o projeto possibilitou. Então, já dá para sequenciar o DNA e tem 2.000 doenças genéticas que já são conhecidas, né, a partir desse sequenciamento. A melhoria da compreensão das causas de alguns tipos de câncer, possibilidade de diagnóstico de doenças genéticas, produzir medicamentos com maior poder de atuação e menores efeitos colaterais. Tem medicação que tem efeitos colaterais gravíssimos, seríssimos, né? Deixa um mal-estar danado na pessoa. O próprio tratamento contra o câncer, a quimioterapia, ela tem efeitos colaterais bem nocivos, né? Bem ruins. Novas terapias e tratamentos baseados no perfil genético de cada indivíduo. Possibilidade de personalizar medicamentos, olha que chique, conforme a necessidade individual do paciente. E também um maior suporte para a medicina forense. Vocês sabem o que é a medicina forense? É a medicina que estuda, né? Ela está relacionada com o esclarecimento de crimes com precisão. Então, quando você estava lá assistindo seu CSI, que via lá aquela galera nos laboratórios estudando um monte de coisa, aquilo ali era o estudo, né, de medicina forense, medicina legal, ou a própria genética forense também existe isso. Em várias áreas, né, tanto da biologia quanto da saúde, existem essa prática forense, que é justamente essa que vai auxiliar na compreensão de como aconteceram alguns crimes. Quer um exemplo horroroso? Por exemplo, horroroso que eu digo assim, é porque é um tipo de trabalho que eu acho que eu não tenho estrutura emocional para lidar, mas é um trabalho necessário, digno e, inclusive, que traz muito alívio, né, para as famílias que precisam elucidar os crimes e entender como acontecem essas coisas que são tristes no nosso mundo. Então, olha só, dentro da biologia tem a genética forense, que você pega ali, por exemplo, teve um caso aqui há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, que uma senhora, ela roubou as crianças, né, da maternidade e criou como filhos. E ela, quando foi descoberta, essas crianças já eram adultos, né, tinham lá seus 20 anos. E aí, gente, ela se recusava a fazer os exames para saber se ela realmente era a mãe dos meninos, do filho e da filha. No caso, estourou com o filho, mas depois descobriram que a filha mais velha dela também não era filha dela, ela tinha roubado a menina também. Então, ela fumava, né? Então, ela jogou a bituquinha do cigarro a bagana no cesto de lixo da delegacia, e aí ela vacilou, porque a galera foi lá, coletou, porque ali ficam células da mucosa, né? Bem Nazaré Tedesco, ela fez a linha da Nazaré mesmo, não foi, Érica? E aí, com essa baganazinha do cigarro que ela fumava, eles foram atrás, pegaram e aí foram fazer os testes que a gente vai conhecer, né? É uma amostra pequena, que tem pedaços pequenos de DNA? Mas existe uma técnica que dá para aumentar esse DNA dela para poder ser estudado, e aí dá para fazer as comparações, as identificações. Então, ela vacilou, perdeu. Então, ela foi descoberta por conta de um auxílio da genética forense.
Outras situações, né? Existe uma área chamada entomologia forense. Entomologia é o estudo dos insetos, né? E aí imagina o que é que essa turma faz, essa turma da entomologia forense. Eles estudam, né, os cadáveres a partir das larvas de insetos, né, de invertebrados, que auxiliam na decomposição daquele corpo. Né? Então, você vê assim, às vezes até um ratinho, né? Um rato morto que aparece em casa, você sabe que ele se decompõe. E ali naquela carcaça vão ser depositadas larvas, né? De alguns insetos, de mosca, de não sei o quê. E o período larval, o tamanho, a idade das larvas vai ajudar as pessoas a compreenderem há quanto tempo aquele corpo ali está em decomposição. Ai, meu Deus do céu, só de falar já me arrepiei todinha. Não trabalharei com isso jamais, porque eu não tenho estrutura emocional, mas tem pessoas que têm, e inclusive são profissionais incríveis, excelentes, né? Então, é muito interessante observar como é utilizado essas práticas forenses a partir da compreensão da biologia. Olha, a biologia aí entra em tudo, né? A genética, a entomologia forense, na elucidação de crimes. Tá certo, gente? Vamos parar de falar disso. Ai, não, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Rosalind Franklin. Essa gata aí, ó. Essa gata aí, ela sofreu, viu, minha gente? Uma pesquisadora incrível, excelente. Inclusive, ela era da turma lá do Watson e do Crick, que levaram toda a fama de quem foi os principais pesquisadores do Projeto Genoma, mas foi a Rosalind Franklin que, inclusive, trabalhava num dos laboratórios, eram 2 laboratórios competindo, né, para ver quem definia a estrutura do DNA. Vocês acreditam? Um estava o Watson e o Crick de um lado e tinha um outro laboratório. A Rosalind, ela trabalhava, né, no laboratório do Crick e do Watson, né? Perdão, ela não trabalhava com Watson, não. Ela trabalhava era com Wilkins, do outro laboratório. Então, ele era o chefe desse laboratório. E ela tinha, né? Esses laboratórios eram rivais, porque eles estavam com o mesmo objetivo de encontrar como era a estrutura do DNA. Né? Então, eles tinham essa rivalidade, mas apesar deles serem rivais para ver quem ia fazer a primeira descoberta, os laboratórios e esse monte de homens se uniram contra Rosalind, porque ela foi a autora da fotografia 51. É uma fotografia que ela fez que dá para ver uma estrutura que sugere que o DNA seja uma dupla hélice. Foi isso que ela fez. Ela é a autora da foto. Ah, menino, que quando ela fez essa foto, a galera, tanto de um laboratório que ela trabalhava, como do outro, se unir foi contra ela. Porque mulher, né? Mulher não podia, tá? Pronto, vou já ver aqui Lagoinha. Meninos, o pessoal de Lagoinha está dizendo que o áudio está um pouquinho baixo. Se podia ver se alguma coisa aqui na nossa transmissão, né? Então, tentem ver o volume de vocês também, que a gente vai ver por aqui também, tá bom? Então, olha só, quando ela faz essa imagem, galera, então ela fez uma imagem com uma ótima definição obtida por ela e ela fez o melhor registro fotográfico da estrutura já obtido até então. Então, eles, mesmo rivais, se uniram contra ela. Olha que viagem. E aí, problemas, né? Ela morreu antes de ser premiada, de ser reconhecida, mas hoje se reconhece o trabalho incrível dessa cientista que estava onde muitas mulheres não poderiam estar, né, na ocasião. Estava trabalhando, pesquisando, né? E ainda assim foi vítima desse machismo. Então, olha só, a conclusão do projeto Genoma, cadê? A conclusão do projeto Genoma é mais um passo importante para se identificar o funcionamento de cada gene, de cada proteína. Será que a ciência vai ser capaz de prever o futuro? Então, a identificação desse nosso genoma abriu um leque de discussões sobre incertezas éticas e legais, né? A respeito do uso da informação do código genético de uma pessoa para determinados fins. Assim, é necessário que a gente tenha ética. Ou seja, a gente tem que permanecer com a privacidade das informações. Eu não posso sair por aí informando, né, as informações que têm relação com
a identidade genética de uma pessoa, né? A segurança e a eficácia dos testes genéticos não podem, de forma alguma, serem manipulados. Imagina, não pode de jeito nenhum, né? Isso é crime. E a justiça no uso da informação. Vocês sabem o que é essa imagem aqui? Olha só, conhecem isso aqui? Alguém sabe me dizer o que é isso? Chamam ela de Dama Negra do DNA, Rosalind Franklin, né? Não é, Érica? É isso mesmo. Então, olha essa imagem aí. Nessa imagem, a gente vê um conjunto de cromossomos, tá certo, pessoal? A gente tem um núcleo celular, tá? Essa região mais redondinha. E a gente tem coloridinho aí, a gente tem vários cromossomos, exatamente. Cada cromossomo tem uma coloração porque assim foi feito, né, para que ficasse melhor compreendido na visualização. Eles estão bagunçadinhos aí mais à direita, mas eu vou apontar aqui para vocês. Olha só, eu vou apontar para vocês com laser que aqui eles estão no estado natural, né, num determinado momento da mitose. E aqui a gente tem o cariótipo, ou seja, o conjunto de cromossomos. O cariótipo é o conjunto de cromossomos, né, que existe dentro do núcleo celular. Esse cariótipo ele acontece quando a gente arranja os cromossomos aos pares, tá certo? Então, esses pares de cromossomos são organizados por tamanho, por forma. Estão vendo que eles são bem parecidinhos, né? Os pares. Deixa eu aumentar aqui de novo para vocês verem. Olha só. Então, aqui é um cariótipo humano. Vocês estão vendo que o par 1 tem 2 cromossomos em amarelo. O par 2 tem 2 cromossomos mais avermelhadinhos. O par 3 tem 2 cromossomos azulados. Estão vendo aí como é interessante? O que é que eles têm a ver com o envelhecimento? Várias coisas, Érica. Várias coisas. O envelhecimento, ele vai ocorrer até mesmo por conta da nossa respiração, da oxidação, né, das nossas células, da chegada desse oxigênio nas nossas células, não é verdade? Então, o envelhecimento, ele também se dá por conta das cópias sucessivas das nossas células a partir da mitose. Né? Então, é como se você pegasse, vocês sabem o que é um DVD, né? Um CD. Um CD original, um DVD original de um show. Vou pegar um DVD aqui de um show de quem? Diz aí, Daniel, tu que é bom de música. Um DVD original do show, deixa eu ver de quem? Gente, me fugiu tudo, eu sou uma pessoa que ama tanto música. Aí, não interessa de quem seja, sei lá, vamos ver. Qualquer DVD original que você pegue, ele tem uma certa qualidade de áudio. De quem? Rod Stewart. Eita, essa galera arrasa aqui do canal. Então, lá está o DVD do Rod Stewart, né? E aí, ele está maravilhoso, o DVDzinho original. Aí, tu pega, Érica, aí empresta esse DVD, e aí a gente pega e faz uma cópia piratinha dele, que inclusive é crime, viu, crianças? Mas a gente fazia direto essa cópia, né? Passava ali para o computador e gravava em outro DVD. Beleza, bem ali ele já perdeu qualidade. Quando você pega agora, já devolvi o DVD original, mas eu quero copiar para outra colega, aí você pega a cópia e faz uma cópia. E depois a cópia da cópia. E depois a cópia da cópia da cópia. Gente, com o passar dessas cópias, ela vai perdendo a qualidade, né? Então, as células elas também vão envelhecendo porque são cópias e cópias e cópias e cópias que vão sendo passadas adiante. A cópia que não se acaba mais, né? E com o passar do tempo, a gente diminui a quantidade de água, a presença do oxigênio, ela também já trouxe aí alguns processos de oxidação, né, para a célula. E aí a gente vai tendo esse envelhecimento que é natural também. Acontece, a gente também não tem que entrar numa luta contra o envelhecimento, não. Isso é muito nocivo, sobretudo com a gente que é mulher. De novo, né? Lá vem essa história. A gente não pode aparecer um fiapo de cabelo branco. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E eu já disse para vocês, né, que eu não vejo a hora do meu cabelo branquear todinho, que eu vou deixar ele crescer de novo, bem grandão, e vou andar parecendo a Maria Bethânia. Ai, vai ser massa, vai parecer uma bruxona. Adoro. Então, olha só.
a gente tem aqui o cariótipo, certo? Nesse cariótipo, a gente tem condições de estudar algumas coisas, por exemplo, quando a gente faz um cariótipo, e observa que bem aqui no par 21, por exemplo, estão vendo? O par 21, nesse par aqui, em algumas pessoas, ao invés de ter 2 cromossomos, ele tem 3. Quando tem 3 bebês, a gente já sabe que se trata de uma síndrome cromossômica aqui, ó, né? Então, quando isso acontece, a gente tem a trissomia do 21, que configura a síndrome de Down, né? Então, a gente pode ter esse tipo de mudança. Então, quando a gente conhece o perfil genético de uma pessoa, a gente conhece também essas possibilidades, né, de reconhecer patologias. Tá certo? Então, olha, vamos falar agora um pouco de engenharia genética, vamos falar um pouquinho de transgenia, né? O que é a transgenia? É você pegar o gene de uma espécie e colocar em outra. Quando isso acontece, a gente cria um organismo geneticamente modificado, tá certo? Esse organismo geneticamente modificado também é chamado de transgênicos. Eles são todo e qualquer ser que recebem genes de outras espécies, né? Então, olha aí uma curiosidade: cientistas conseguiram introduzir na planta do tabaco, né? Que é uma planta que é também medicinal, é uma planta utilizada, é uma planta ritualística para alguns povos, e é a planta que também é utilizada para a produção daquela praga que se chama cigarro. É ela, né? Então, um gene de vagalume, botaram na planta, no tabaco, um gene de vagalume capaz de sintetizar a enzima luciferase, que é a enzima que provoca, né, quando ela degrada a luciferina, que é a proteína que produz a luz, ela fica luminosa, ela emite luz, né? Então, no vagalume, muito que bem. Vamos lá, voltando, eu vou repetir, tá bom? Olha só, gente, vocês estão entendendo? Tá tudo bem por aí? Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Lagoinha, Oeiras. Dona Érica, que está com a gente aqui pelo chat. Está tudo ok agora? Voltamos com o áudio certinho? Beleza, massa, que bom, obrigada. Vamos lembrar o que é um plasmídio? O que é um plasmídio, hein, Érica? Em Lagoinha, quem é que lembra? Vou perguntar, hein? Plasmídio. 2 minutos para responder na tela. O que é um plasmídio?
Muito bem, teve gente que não lembrou, né? Certas pessoas. Gente, o plasmídio é aquele DNA extra das bactérias. Lembram que eu falei para vocês? Que as bactérias elas têm um DNAzinho extra? Nem todas, né? Mas algumas têm. Vocês lembram o estrago que elas fazem com esses plasmídios? Por quê? Cadeias circulares de duplas moléculas de DNA. Perfeito, Lagoinha. É o DNA extra das bactérias. É esse pedacinho de DNA que elas trocam, né? Via reprodução sexuada. E aí, como é um DNA extra, ele é super utilizado na engenharia genética, né? A gente vai ver que algumas coisas são utilizadas na engenharia genética das bactérias. Os plasmídios, as enzimas de restrição, que são enzimas que funcionam como tesourinhas. Elas vão lá no lugar certinho do DNA que é necessário, elas cortam o DNA para poder emendar outra coisa. Os vírus são utilizados em engenharia genética. Por isso que a gente fala assim, que é muito importante a gente conhecer cada ser vivo para poder utilizá-los também de uma forma muito massa, muito interessante, né? Então, olha só. Esse plasmídio, ele é o gene, presta atenção para que é que o plasmídio vai servir aqui. O gene que é capaz de fazer a enzima luciferase, ele é clonado num plasmídio de bactéria. Ele é copiado e colado num plasmídio de bactéria. Então, ele primeiro fica lá nas bactérias, por isso que elas estão aqui nessa história, e depois ele é purificado. Quando ele é purificado, ele vai ser injetado na célula do fumo, do tabaco. E aí esse gene modificado passou para o DNA da planta, que quando regada com a luciferina, ela brilha, que nem o vagalume. Olha, eu sinceramente ainda não encontrei para que é que serve isso. Mas que deve ser bonito, deve. Não é não? Eu preciso ver qual a função. Mas isso aí também serve como testes, né? Para fazer alguns testes dentro da biotecnologia, na utilização de engenharia genética com plantas, tá certo? Então tá aí, ó, a fotografia da planta do tabaco que foi regada, né, com a luciferina, e aí ela acende como um vagalume, ela fica aí luminosa, né? Bioluminescência. E aí, gente, essa engenharia genética. Oi, dona Dulce, bom dia, bem-vinda à nossa aula, meu amor. Como é que você tá? Como é que tá o dia aí, Isaías Coelho? É Isaías Coelho, né, Dulce? Um cheiro para você, viu? Presta atenção, não tem não é só planta transgênico, não, tem até animal transgênico, né? Então a gente tem aqui, ó, o peixe zebra, que também é conhecido popularmente como paulistinha. Já viram paulistinha? Que ele é assim, ó. O nome dele é Daniel Hério, o nome científico, né? Então, o Daniel Hério, que é o peixe paulistinha, o bandeirinha, peixe zebra, ele foi o primeiro animal geneticamente modificado, o primeiro animal transgênico a ser vendido em grande escala. Observe o detalhe das características do peixe antes e depois da transgenia. Então, ele é o primeiro animal geneticamente modificado para fins comerciais. Eu não disse que o mercado se apropria de tudo? Tudo o mercado toma de conta. Então, olha só, o Daniel Hério, ele é assim, naturalmente, né? Ele tem uma escamazinha bem, como é que eu posso dizer? Ela é como se fosse uma coisinha metálica, né? Um prateadinho com azul, listrada, a coisa mais fofa. E aí o peixe glowfish, esse peixe aqui, é o Daniel Hério transgênico. Então, ele ficou coloridinho. Então, tem ele vermelho, tem ele verde, vai depender do gosto do cliente, né? Aí, ó, mudando o gene de animal só para vender. Estão vendo? Criaram plantas luminosas que poderão substituir lâmpadas. Que incrível! Achou, Érica, a função. Olha, tu já pensou que coisa incrível que seria, né? Agora sim, a gente precisa compreender também, gente, que esse negócio de estar misturando gene, às vezes dá problema. Por isso que se trabalha muito com as questões éticas, né? Voltadas para a engenharia genética e para a biotechnology, tá certo? Olha as diferenças das características do Daniel Hério
transgênico, né? Então, tem a coloração bem diferente. Informe-se, presta atenção. A gente ouve muito falar de transgênico, a gente vive comendo transgênico. Quem comeu cuscuz hoje aí? Levanta a mão. Eu não comi nada hoje, gente. Tomei um suquinho, tô com fome. Então, olha só. Eu gostaria, inclusive, que vocês façam o mesmo trabalho que eu passei para a turma do primeiro ano. Qual é o trabalho? Busque produtos transgênicos na sua casa. Tire uma foto e manda para mim. @profa.bio.amanda. Caça aos transgênicos. Vocês vão procurar na casa de vocês, nos rótulos dos produtos, né? E geralmente está lá na cozinha, né? E vão procurar esse símbolo aqui, ó, um triângulo amarelo com esse T preto dentro, que isso aqui é o símbolo dos transgênicos. Né? Esse símbolo aqui, ele está em vários produtos dentro da nossa casa. Ele está aí na escola, lá nos flocões de milho, né? Quase tudo hoje que tem milho, e tem trigo, e tem soja, é transgênico. Tem um aqui do lado. O que é, Dulcinha? Mostra pra gente depois, tira uma foto e me manda, tá bom? Então, a transgenia, ela já acontece, né, na indústria agrícola e alimentícia para trazer algumas características para que esse produto ou seja melhor, seja mais, né, seja mais produtivo, seja mais competitivo no mercado, né? Então a gente precisa se informar, confrontar as ideias e a gente precisa tirar nossas próprias conclusões. Você acha que a sociedade deveria ser melhor informada sobre os alimentos transgênicos? Vocês acham? A margarina tem produto transgênico, é só tirar uma foto e mandar, viu, Du? Claro que deve ser informada. Vocês sabiam que antes não era indicado para a gente consumir o produto transgênico e não sabia que estava consumindo. E aí, com a lei dos rótulos, né, foi obrigatório que todo alimento que tenha produto transgênico, tenha glúten, tenha lactose, seja indicado no rótulo. Porque existem, sim, né, marcas de flocão de cuscuz, por exemplo, que não tem transgênico. Né? E aí, a gente pode optar por escolher, a gente pode escolher se quer se alimentar com um ou com outro, vai de cada um, né? Se você acha que você tem o hábito, por exemplo, de ler os rótulos e embalagens para conhecer a origem dos produtos que consome, então é importante que a gente tenha esse hábito, gente, porque hoje mesmo os mercadinhos, os supermercados, as vendinhas estão cheios de pseudo-alimentos, né? Produtos que têm um preço mais baixo, mas, por exemplo, você vê que é um alimento à base de leite que imita uma manteiga, que não é manteiga. Né? Não, Marcela? Bom dia, meu amor. Alimento composto lácteo, que não é leite em pó. Tem uma lá que um dia desse eu comprei, não estava apressada, eu sempre olho o rótulo, é difícil me pegarem, mas eu caí numa de um tal de um requeijão. Quando eu olhei, não era requeijão, né? Era outra coisa, com outro nome que tinha descrito lá, mas o rótulo, a embalagem é igualzinha do requeijão, a cor, mas era outra coisa. Menino, chegou uma galera aqui agora, adorei, a Cailane Amorim e a Marcela, bom dia. Então, a gente tem que ler esses rótulos. Reparem que vocês vão ver. Tem um pacotinho que vem um leite em pó. Então, tem assim, leite em pó integral. Isso aí é leite. Agora, o outro que tem composto lácteo, meu irmão, ali tem tanta cor misturada que você nem sabe. Então, a gente precisa observar esses rótulos, né? O símbolo de transgênico é obrigatória a presença dele nos rótulos dos produtos que contenham acima de 1% de organismos geneticamente modificados em sua composição. Então, para os críticos, ainda não há estudos suficientes sobre os efeitos dos alimentos ou dos organismos geneticamente modificados no organismo humano, tá certo?
pesquisar em jornais, livros e internet sobre o tema, registre suas observações. Então, qual é a atividade estrambólica de hoje para o terceiro ano? Todo mundo que está assistindo a gente aqui, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Oeiras, Lagoinha, as meninas e os meninos que estão aqui pelo chat, a Marcela, a Dulce, a Érica, todo mundo vai fazer. O que é que vocês vão procurar? Vocês vão procurar embalagens de produtos que possuam, né, um símbolo de transgênico, vão fotografar, vão mandar para o meu Instagram, aqui, ó, professora Bioamanda, e vão escrever um texto pequenininho, né? Uma pequena pesquisa sobre os transgênicos, os alimentos transgênicos. Tá? Pesquise sobre os alimentos transgênicos, faça uma imagem de algum que tenha na sua casa, é como se fosse fazer um post no Instagram. Tira uma foto e faz uma legenda. Não precisa, tem problema não, Dulcinha? Não tem problema, tá bom? Quem usa as redes sociais, quem tem Instagram faz. Quem não tem problema não. Deixa que a gente vai mostrar aqui depois os resultados, tá bom? Então, você pode fotografar e fazer uma legenda. Nessa legenda, você fala um pouco sobre alimentos transgênicos. Não é nada muito absurdo, nem nada muito grande. Todo mundo entendeu? Alô, Lagoinha, tudo certo? Dulce, Marcela, Dulce já falou que não rola, mas não tem problema nenhum. É só um convite, né? A gente levar essa discussão para as redes sociais também juntos, né? Não, Marcela Maria? Érica Fernanda já disse que sim, arrasou. Então, vamos para frente. Ó, aí a gente fala um pouco, né, agora sobre as técnicas de engenharia genética e o que a gente chama de terapia gênica. Ok, meus amores, obrigada. Então, vamos lá. As técnicas de engenharia genética com o uso dos transgênicos, elas podem abrir caminhos para o tratamento, né, de doenças hereditárias com a aplicação da terapia gênica ou geniterapia. Vamos falar sobre isso agora. Trata-se de um procedimento complexo que se encontra em fase experimental. Hoje ela já deve estar muito mais avançada, né? Mas que desperta também muita polêmica. Essa técnica consiste em substituir o gene causador da doença pelo alelo normal. Então, quer dizer que lá a partir do projeto Genoma, eu já estou sabendo que conheço todos os genes. Se eu conheço todos os genes, foi detectado algum tipo de anomalia genética, eu sei em qual gene tem essa informação dessa anomalia, certo? Quando eu sei qual é esse gene, pelas técnicas da terapia gênica, você tem como retirar esse gene defeituoso e colocar um gene normal. Então, tá aí. Doenças como fibrose cística, anemia falciforme, fenilcetonúria, entre outras, têm sido alvo de estudo da terapia gênica. Então, todas essas doenças são doenças que têm a informação para elas no gene, em algum gene do nosso material genético, né, do nosso DNA. Sabendo que é a fenilcetonúria, você sabe qual é o gene que vai indicar que a pessoa tem essa doença. Então, você tira esse gene e bota um gene sem defeitos. Olha só que interessante, né? Então, seria ótimo, mas existem várias questões éticas para que a gente faça isso. Falando em terapia gênica, vamos ver como é um pouco simples a partir dessa questão aqui? Só para a gente não dizer que não observou também, né? Vocês sabem que na genética a gente tem a hereditariedade e a gente precisa ter informações que são do pai e da mãe. Partindo desse princípio, vamos fazer essa questão aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje, que passou, foi voando, meu Deus do céu. Olha só, do Enem de 2013, mas está valendo. Vamos fazer ela aí? 3 minutinhos na tela. Já já eu volto para responder.
Ok, gente, olha aí a Érica, eu acho que ela já zerou todas as questões dos Enems anteriores, né, Érica? Então, olha só, cadê a Marcela? Conseguiu responder? Antônio de Souza disse letra C, a Érica C, Lagoinha C. Vamos conferir, então. Olha só, 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. Eita confusão, 5 casais. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, né? Que são essas faixas aqui, ó. Essas faixas aqui que estão mostradas para vocês, né? Uma para cada suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Então, o que é que a gente tem que procurar numa questão dessa? As informações que são parecidas, né? Quais as faixas? A gente vai pegar as faixinhas pretas, né? Para fazer a comparação. Olha só, a faixinha preta do bebê. Vamos passando ela aqui para ver onde é que bate, né? O casal que bater mais vai ser o casal pai do neném, não é isso? Então, olha só. O que tiver mais informações semelhantes, a gente passa aqui as faixinhas, ó. Quem bate mais com as faixas pretas vão ter aqui as informações mais semelhantes, então possivelmente são os pais da criança. Qual é o casal que tem mais faixas iguais, né? Então você vê aqui. Não era para eu ter feito assim, era para eu ter feito de outro jeito, gente. Mas vai lá, não tem problema não. Ó, bebê aqui eu tenho na mãe, aqui eu tenho no pai, aqui eu tenho no pai, aqui eu tenho na mãe. Aqui, a segunda faixinha, vou ter só no casal 3, mas eu também tenho no casal 4. Na terceira faixinha, vamos ver. Tchau, professora, não é assim não, mulher. Na terceira faixinha, a gente vai fazendo, ó. Tenho essa aqui, opa, bateu no casal 3 de novo, né? Nessa aqui, casal 1, casal 3, casal 4 e aqui casal 5. É aqui bater mais. Essa aqui só no 3. Eu acho que ele já está na frente, né? Essa aqui só no 3. Essa aqui no 3, no 2 e no 5. E essa aqui no 3. Qual é o casal que tem mais afinidade com o material genético desse bebê? Resposta, letra C. Vocês estão corretíssimos. O casal 3 tem muito mais afinidade. Você observa que o material genético é mais semelhante ao desse casal. Então, a gente consegue imaginar. E aí, ó, a gente vai fazer essa aqui nos últimos 30 segundos. A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente na clonagem. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, porque a gente já está encerrando nossa aula de hoje, não é isso? Então, ó, fiquem bem, fiquem em paz. Na sexta-feira a gente continua nosso bate-papo, tem mais questão, tem mais informação e façam a atividade do Instagram com os alimentos transgênicos para a gente fazer a maior farra lá pelas redes sociais, tá bom? Um cheiro, até sexta, até lá, tchau, tchau.